Glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Graças a Deus por este momento. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor Deus tem nos concedido. Estarmos retornando a este lugar, a esta casa, estarmos entre amigos. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho com que sempre nos recebe, recepção. Que Deus abençoe vocês. Bispo, obrigado, viu? Pastora Carla, que Deus abençoe vocês, viu? Parabéns pelos 27 anos. É uma vida, né? Uma vida. Que Deus continue abençoando vocês e fazendo ser próspero todos os seus caminhos. Vocês são bênção de Deus para a minha vida e para todo esse povo aqui. Glória a Deus. Com todo o carinho do mundo. Você pode aplaudir a Deus pela vida do nosso bispo, da nossa pastora? Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus continue abençoando vocês a cada dia mais e mais, tá bom? Minha esposa, que Deus abençoe a minha esposa, que sempre que pode nos acompanha. A minha mãe, Deus abençoe, a Laine, minha cunhada. Que Deus abençoe as vossas vidas, tá bom? Deus ministrou um texto ao meu coração e de forma bem simples. O bispo me deu bastante tempo, gente. Eu quero ser bem rápido, tá bom? Bem objetivo. Aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Mateus, capítulo de número 8. Glória a Deus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 8. Iremos ler apenas 4 versículos para a nossa meditação. Mateus, capítulo 8. Iremos ler apenas 4 versículos para a nossa meditação. Do verso 1 ao verso de número 4. Mateus, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 4. Diz assim, os irmãos apenas acompanhem, tá bom? E descendo ele do seguiu uma grande verso 2. E eis que veio um leproso e o dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Tome seu assento, querido, nessa noite. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Escute. Lepra vem do grego lepros, que significa descascar. Estar com lepra era começar a descascar. No tempo de Jesus, foram catalogadas 52 tipos de lepras. Lepras curáveis e lepras incuráveis. A lepra era uma doença por fora, mas também por dentro. Era uma doença física, mas também emocionalmente. E a lepra, ela roubava a pessoa. Roubava ela da sua família,
roubava ela da sociedade. Cabia ao sacerdote, à luz de Levítico 13, 14, cabia ao sacerdote dar o veredito, dar o diagnóstico. Quando apareciam as manchas, brancas no corpo, aquele indivíduo, aquela pessoa, tinha a responsabilidade de ir até o sacerdote. E quando chegava diante do sacerdote, o sacerdote iria analisar. Ele iria dizer: olha, você vai ficar afastado de todo mundo durante 7 dias. Se durante esses 7 dias essas manchas brancas sumirem, você volta para o convívio com a tua família, com a sociedade. A pessoa ia, ficava isolada, em isolamento durante esses 7 dias. Passou as manchas, não sumiram. O sacerdote analisava e dizia: fica mais 7 dias. Então tinha uma segunda chance. A pessoa iria, se isolava, ficava mais 7 dias, afastado de todo mundo. Quando passava, agora já são 14 dias, e voltava para o sacerdote, ele analisava e dizia: deu ruim para tu. É lepra e tu perdeu o convívio com a sociedade, tu perdeu o convívio com a tua família. Esquece casa, tu vai para o leprosário. O sacerdote pegava roupa de leproso, dava para ele se vestia ao ponto de ficar só os olhos do lado de fora, aparente, e a pessoa estava sentenciada para o resto da sua vida viver ali. Então, quem era diagnosticado com lepra já sabia: adeus família, adeus sociedade, para mim não tem mais jeito, já era, acabou. Esse homem, ele tinha todos os motivos para querer morrer daquele jeito. Todos os motivos ele tinha. E a gente nunca saberíamos dele. Mas certo dia, ele ouviu falar de um Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ouviu falar de um homem que dava vistas a cego, glória. Ele ouviu falar de um homem que levantava paralíticos, que ressuscitava mortos após 4 dias, que pegava 5 pães, 2 peixinhos, multiplicava e alimentava uma multidão. Ele ouviu falar de Jesus. E o que ele fez? Ele não aceitou de forma passiva aquilo que a vida estava impondo a ele. Por quê? Porque a vida disse para ele: acabou, já era, não tem mais jeito para você. Tu perdeu a tua família, tu não vai voltar mais para a sociedade, já era, não tem mais chance para você. Só que como profeta de Deus nesta noite, eu venho aqui te dizer: a vida não tem poder sobre as nossas vidas. Quem manda na gente é o dono da vida, e ele se chama Jesus de Nazaré. O dono da vida é quem dá a última palavra, e enquanto ele não fala nada, sossega, descansa, vai dormir, ele trabalhará ao teu favor. Se a gente aceitar de forma passiva aquilo que a vida nos impõe, a gente não reage. A gente não faz nada. A gente não vem para a igreja.
A gente não canta, a gente não prega, a gente não testemunha. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quem determina o nosso futuro é o dono da vida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Para. Ah, pastor, mas a minha família teve isso e eu vou ter também. Não. A vida não tem poder sobre a tua vida. Quem determina é Jesus. Para de aceitar. Para de aceitar aquilo que a vida está te impondo. Ah, eu tenho uma doença, tu não tem nada. Oh glória, oh glória. Ah, eu tenho isso e aquilo, tu não tem nada. Para de aceitar aquilo que a vida está te impondo. Ouve a voz de Deus. Esse homem não aceitou. O texto onde nós lemos, no verso de número 1, diz que Jesus, isso varão, obrigado, viu? Diz que Jesus estava descendo da onde? Jesus estava descendo da onde? Jesus desce. E, para a gente entender de forma muito clara, quando que Jesus subiu? Porque se Jesus está descendo, é porque um dia ele subiu, amém? Então, e descendo ele do monte, ok? Mas, quando ele subiu? E além de subir, ele subiu para quê? A gente vamos ler a Bíblia. E o texto diz, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, subiu aonde? E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Verso 2. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, quando Jesus sobe no capítulo 5. Jesus sobe para quê? Para dar o sermão das bem-aventuranças. E durante esse sermão, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, Jesus vai falar da importância da lei, Jesus vai falar sobre o homicídio, adultério, divórcio, juramentos, amar os nossos inimigos, Jesus vai falar sobre a vingança, sobre o socorro aos necessitados, Jesus fala sobre a oração, sobre as riquezas, sobre o jejum, sobre os cuidados da vida, sobre a oração, sobre a porta estreita, a porta larga, os falsos ensinadores, sobre a casa firmada na rocha e firmada na areia, sobre julgar o próximo. Então Jesus vai falar sobre tudo isso. Se os irmãos observarem, no capítulo 5, do verso 3, capítulo 5, verso 3, até capítulo 7, verso de número 27, só Jesus fala. Se a tua Bíblia é daquela que as palavras de Jesus estão em destaque, azul, vermelho, tu vai ver que só Jesus fala. Então, do capítulo 5 ao capítulo 7, é só Jesus. Do capítulo 5 ao capítulo 7, é só Jesus. Aí no capítulo 8, ele desce para quê? Para fazer aquilo que ele ensinou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Capítulo 5 a 7 ele só fala, mas no capítulo 8 ele desce para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. A glória! Agora a palavra é para as nossas vidas. Teu 2024 pode ter sido o capítulo 5 a 7 de Mateus, onde ele só falou, onde ele só prometeu, onde ele só disse, mas te prepara, porque 2025 ele cumpre Mateus 8 na tua vida, quando ele desce para cumprir, para fazer o querer dele na tua vida. Aracalabachora Kalamanchora Kalasaya. Aracalabachora Kalasaya.
Alguém disse: teu 2025 vai ser igual ao teu 2024, onde foi só de promessas vazias, onde foi só de falas. Só que Jesus te trouxe aqui para te dizer: fica tranquilo, acalma o teu coração, porque falta 6 meses para acabar o ano. É nesses 6 meses que eu resolvi descer para cumprir tudo que eu te prometi. Diga para alguém: Jesus está descendo para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Glória, glória, glória. Jesus está falando para alguém aqui. Jesus está falando para alguém. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Esses últimos 5 meses que falta, Jesus está descendo, está descendo, está descendo para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Então no capítulo 5 a 7 ele fala. Capítulo 8 começa: e descendo ele do monte. Então 5 a 7 ele fala. Capítulo 8 ele desce. Aí o texto diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande. E eis que veio um. Descer é verbo de ação. Enquanto Jesus desce, o leproso está vindo. Enquanto Jesus desce, o leproso está. Isso é muito. Porque o leproso fica no leprosário esperando Jesus. Ele sai do leprosário e vai ao encontro de Jesus. Está descendo. Jesus estava no cume do monte, Jesus está descendo. Então, Jesus fez a parte dele em ir ao encontro do leproso. Só que o leproso fez a parte dele em ir ao encontro de Jesus. Então observa, é 50%. Jesus fez a parte dele, mas o leproso também fez a parte dele. O que é milagre? Milagre é o conjunto do sobrenatural com o natural, do impossível com o impossível. Enquanto tu faz a tua parte, pode ficar tranquilo que Jesus vai fazer a parte dele. A glória, pega essa palavra para a tua vida, toma uma atitude, toma uma decisão, sai do teu lugar, vai ao encontro dele, ele vai agir ao teu favor. Pós-feriado numa quinta, você poderia ter ido viajar, poderia ter ido curtir, mas você falou: não, vou não. Sexta-feira tem sexta-feira dos milagres. Eu preciso do meu milagre, oh glória. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou para a igreja, eu vou para o culto, eu vou adorar. Eu imagino Jesus dizendo: se tu vier, eu faço milagre na tua vida. Se tu fizer a tua parte, eu vou fazer a minha parte. Então Jesus desce. E enquanto Jesus desce, o leproso está subindo. Veio um leproso. Verso 2 ainda, isso. E eis que veio um. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele saiu do leprosário correndo risco de morte. Por quê? Levítico 13 e 14 diz que se alguém visse um leproso na rua, tinha a oportunidade, o livre-arbítrio, de apedrejar ele até a morte. Então, quando esse homem, ele sai do leprosário para ir ao encontro de Jesus, ele estava assinando o seu atestado de morte, de óbito. Se qualquer um encontrar ele na rua, abraço, já era. Vai ser morto por apedrejamento, porque aí o indivíduo não precisa ficar perto. Então, ele tinha essa ciência. A lei dava direito, né? Ele deveria morrer se alguém o encontrasse na rua. Só que a fama de Jesus entra no leprosário. Além de entrar no leprosário, a fama de Jesus entra no coração desse leproso.
fé, e ele vai usar a fé. Fé é substantivo, crer é verbo. Para mim crer é preciso ter. A fé me leva a crer. Aí, quem tirou esse homem do leprosário? Curiosidade? Expectativa de ver quem era Jesus? Não. A fé o tirou. A fé o conduziu. A fé o levou ele até a presença de Jesus. Eu não posso dizer que tenho fé e ficar dentro do leprosário esperando a morte. Eu não posso dizer que tenho fé, que creio em Deus e ficar dentro do leprosário esperando a situação piorar. Não, eu não posso. Eu não posso dizer que creio em Deus e fico dentro da minha casa, fecho no meu quarto esperando a situação piorar. Não, o que ele fez? Ele vai ao encontro de Jesus. Imagina os outros leprosos, gente. Imagina ele reunindo todo mundo, dizendo o seguinte: gente, vou sair daqui. Imagina os outros: tu vai nada, tu é doido, velho. Se tu sair, tu vai ser morto. Tu vai sair daqui pra quê? Ouvi falar de um homem que cura. Já ressuscitou mortos, já levantou paralítico, já multiplicou. Imagina o que ele não pode fazer com essa minha situação. Vai não. Tu vai fazer o que lá? A tua situação não vai ser resolvida. Nós estamos sentenciados a morrer como leproso. Eu imagino ele olhando para eles e dizendo o seguinte: eu vou lá, porque essa é a última vez que vocês estão me vendo leproso. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão, com todo o carinho do mundo, com todo o respeito do mundo. Pega na mão dele, pega na mão dela, diga assim para ele, diga assim para ela: essa é a última vez que você me viu chorar por esse problema. Diga mais uma vez: essa é a última vez que você me ouviu chorar por esse problema, que você me ouviu chorar por essa luta. Oh glória, eu já estou na presença de Jesus e Ele vai resolver. Alegra o teu coração, alegra. Em nome da fé, a gente corre risco, gente. Por quê? Porque a fé nos agiganta. Ele seria apedrejado, mas mesmo assim, a fé dele é despertada. Ele não olha para a pedra, ele não olha para obstáculos, não valoriza o tamanho dos muros. Ele simplesmente vai ao encontro de... Aí o texto continua, põe para mim, acho que verso 2 ainda, que nós estávamos lendo. Isso, verso 2, põe verso 2 ainda. E eis que veio um leproso e o... Eis que veio um leproso e o... Esse leproso foi para adorar? Foi para adorar? Não, não foi. Ele foi para ser? Ele foi para ser? Gente, a gente não pode perder para esse leproso. Esse camarada não era batizado. Esse camarada não era crente. Mas ele ouviu falar de... E ao ouvir, despertou nele a fé. Aí ele sai, ouviu falar de Jesus, vai. Aí quando chega diante da presença de Jesus, ele faz o quê? Ele faz o quê? Ele não saiu para adorar, ele saiu para pedir. Me cura. Olha a minha situação. Então, ele tinha motivos para chegar e dizer assim: me cura, me dá, estou precisando. Só que ele faz isso
Quando ele chega, ele faz o quê? Porque ele adora, porque ele sabe que através da sua adoração, Deus vai fazer o desejo do seu coração. A glória! E o que é que a gente faz quando entra nesse ambiente? A primeira coisa, a gente perde de lavada para esse leproso, porque a gente faz tudo menos agradecer. A gente, eu preciso disso, daquilo, move aquilo, faz aquilo. E esse leproso está nos ensinando, em vez de pedir, eu vou adorar, porque eu sei que enquanto eu adoro, Ele trabalha ao meu favor. Ele trabalha ao meu favor. Calabachure mentura ceia. Calabachele mentura cele bachure queias. Era calamantura celebechu queria celequeia. Jesus está falando com a gente aqui nessa noite. Me adora, me adora, me adora que eu vou trabalhar, me adora que eu vou abrir a porta, me adora que eu vou curar, me adora que eu vou salvar, me adora que eu vou fazer, me adora. Era calabachura calamantura ceias. Teremenchura sei que menchura calabachira ceia calabachura soica. Glória a Deus, glória a Deus. Adora. E chega, se prostra e adora. Verso 2 ainda, verso 2, isso. E eis que veio um leproso e o dizendo: Senhor, se tu podes tornar-me limpo. Quem adora se submete à vontade dele. Oh glória! Oh glória, oh glória. Quem adora está se submetendo ao querer dele. Oh glória. Está adorando e dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, o Senhor age. O Senhor tem poder para isso. Se quiseres. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu és, eu sei que tu tens, eu sei que tu fazes, eu sei que tu realizas, mas é da tua vontade me curar? É da tua vontade fazer? Verso 3, por favor. E Jesus, estendendo a mão, tocou. É leproso, é gente que ninguém toca, é gente que ninguém ama. Tem gente que limpa para depois amar. Jesus ama para depois limpar. Jesus, Ele trabalha diferente. Ele ama para depois limpar. Ele toca para depois limpar. Oh glória, oh glória. Jesus toca e fala. Primeiro Ele toca. Jesus estendendo a mão, tocou. Quando Ele toca, Ele cura a lepra que todos estão vendo. Que todos estão a ferida. Quando Ele fala, se tu quiseres,
pode tornar-me limpo. Aí Jesus toca e diz: quero. Jesus, Ele é perfeito no que faz. Ele não cura apenas por fora, Ele também cura por dentro. Oh, glória, oh, glória. Aonde o homem não consegue ver, aquilo que o homem não consegue ter acesso, Jesus conhece. Então Ele toca curando por fora, mas Ele diz: eu quero. E a voz dele nos cura por dentro. Jesus faz o diferente. Jesus está fazendo o diferente na vida desse homem. Porque, ninguém fica perto, ninguém conversa com ele. Só que Jesus toca, Jesus fala, Jesus cura, Jesus liberta, oh glória. O que ninguém fazia por ele, Jesus se apresenta e diz: fica tranquilo, eu faço por você. A sociedade te virou as costas, mas eu faço o milagre por você. Diga para alguém: 2025 viveremos o diferente de Jesus. Não, diga mais uma vez: tu não acreditou não, misericórdia. Diga: 2025 viveremos o diferente de Jesus. Jesus é especialista em fazer o diferente. A gente diz: Jesus vai pela direita, Jesus diz: eu vou pela esquerda. Jesus vai pela frente, Jesus: eu vou por trás. Jesus vem por cima, Jesus: eu vou por baixo. Eu sou especialista em fazer o diferente. Lembra dos cegos? 3 cegos. O primeiro, Jesus olha para ele e diz assim: tua fé te curou. Veja. Ele, opa, enxergou. Segundo, Jesus cospe, faz lodo e toca nos olhos dele. Vai lá em Siloé e se lava. Lembra desse? Então, é 2 cegos, 2 formas diferentes. Aí tem o terceiro. Qual é o terceiro? De Betsaida. Aquele que Jesus cospe, pega saliva e põe nos seus olhos. E diz: vamos para fora da aldeia, filho. Então, Jesus faz o de... Lembra do tanque de Betesda? Tem um homem lá, 38 anos naquela situação, esperando o anjo descer, agitar as águas. E a Bíblia diz que o primeiro que ali pulasse era curado de todas as suas enfermidades. Jesus está subindo para a festa. Jesus, conhecendo o estado desse homem, Jesus disse: hoje eu vou fazer o diferente na vida dele. Oh glória, ele está acostumado a viver o normal. O anjo descer, o anjo agitar, alguém pula, alguém é curado. Aí Jesus diz: hoje o anjo não vai descer, hoje quem vai descer vai ser eu. Ele vai viver o diferente. Aí Jesus começa a conversar para o homem. Jesus chega para ele e diz: e aí, filho, quer ser curado? E ele está assim, tem homem nenhum que me ajude a jogar no tanque. Toda vez que o anjo desce e ajuda, esquece o tanque. Toda vez que o anjo desce e agita a água do tanque, alguém vai e pula antes de mim. E Jesus olhando para ele: não te perguntei isso. Quer viver o diferente? Jesus não quer saber das tuas justificativas, o porquê até hoje tu não foi curado. Isso não importa a ele. A pergunta dele é: quer viver o diferente? O dia é hoje, a noite é hoje, a oportunidade é hoje. Quem vai me colocar no tanque? Em momento algum Jesus fala de tanque. Em momento algum Jesus fala de água. Jesus só pergunta: quer ser curado? Quer ser curado? Quero. Então é só isso. Levanta,
pega a tua cama e vai para a tua casa. Oh, glória! Não vou precisar entrar em tanque. Não vai precisar entrar em tanque, porque eu sou especialista em fazer o diferente. Então pega essa palavra de Deus. Ele é especialista em fazer o diferente. Para a gente finalizar. Se quiseres, tu pode tornar-me. A Jesus olha para ele e diz: eu quero. Diga para alguém o seguinte: quando Jesus diz quero, esquece. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Jesus olha para ele e diz: pois é, eu quero fazer, eu quero salvar, eu quero operar, eu quero libertar. O verso de número 3 ainda. Quero ser, e logo, imediatamente, de repente, ficou purificado da sua lepra. Glória a Deus, glória a Deus. Só que, verso 4, para a gente finalizar. Jesus não burla a lei. Olha, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a... Jesus fala isso no dia de hoje, gente. Ô bispo, ô pastor. Ó, eu fiz isso, mas não disse para ninguém não, tá bom? É um convite, né? Fala para todo mundo. É isso mesmo. A gente é terrível. Ó, Jesus olha para ele e diz: olha, diz a ninguém não, tá? Mas vai, mostra-te ao e apresenta a que Moisés Jesus toca, Jesus fala, só que ele está ainda com roupa de leproso, ele só está com o olho do lado de fora, então ele não está vendo absolutamente nada do que está acontecendo com o seu corpo. Ele não sabe que ele já foi curado, não sabe. Jesus liberou a palavra, ó, tocou e disse: eu quero. E agora? Prepara a oferta. Mas prepara a oferta, vai e te mostra ao sacerdote. Por quê? Porque o milagre já está pronto. Então vai e prepara aquilo que tu tem que apresentar para ele, que é a tua oferta. Diga para alguém o seguinte: prepara a oferta, porque o milagre já está garantido. Prepara a oferta, porque o milagre já está garantido. Sacerdote, todo dia ele examinava os leprosos para ver se houvera uma melhora. Quando Jesus diz: vai ao sacerdote, leva a oferta e te apresenta a ele, para ele te analisar. Gente, imagina esse homem, onde ele está, ele dá meia volta e diz: estou indo agora. Imagina, corre ao encontro do sacerdote, corre. Imagina entrando dentro do leprosário e dizendo: ei, sacerdote, me examina, rápido. Imagina, sacerdote: de novo, te examinei ontem, tu estava leproso ainda, cheio de lepra, só mais essa vez me examina. Por quê? Me examina. Imagina o sacerdote dizendo: vai, começa a tirar aí a roupa.
Imagina ele desenrolando, gente. Quando chega na testa, a testa limpinha. Imagina o sacerdote olhando, dizendo: o que aconteceu? Calma, deixa eu tirar tudo. Tirando aqui a nariz. Imagina. Pescoço, peito. Imagina. Tirando aqui, ó, o peito, as pernas. Imagina o sacerdote olhando para ele. Mas o que aconteceu? Eu conheci um homem chamado Jesus de Nazaré. Ele me tocou. Eu me submeti à vontade dele. Se o Senhor quiser, o Senhor me cura. Ele olhou para mim e disse: eu quero, seja curada. Receba a cura! Receba! Jesus mudou a história dele, porque resolveu ir ao encontro de Jesus. Tu tomou uma atitude, uma decisão de vir aqui nessa noite. Vinha ao encontro dele. Ele sabia que tu viria aqui. E a palavra dele para a tua vida é: mudei a vida desse leproso e eu tenho poder para mudar a tua vida também. Oh, glória! Para mudar a tua história também. Glória a Deus. Qual a diferença desse para Naamã? 2 leprosos. Naamã famoso. Esse nem nome tem. Naamã veio por cima. Esse por baixo. Naamã vai para o rei. Esse para o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Um traz cartas, cavalos, cavaleiros, joias, roupas. Esse só trouxe a fé e a adoração. Glória a Deus, glória a Deus. Quando o rei pega as cartas, o rei rasga e diz assim para: não, mas sou eu, Deus, para curar? Aí a notícia chega até o profeta. Quem é o profeta? Eliseu. Quem é Eliseu? Fraquinho, discípulo de Elias. Ninguém conhece Elias, fraquinho também, gente. Eliseu diz: deixa vir até mim. Vou mostrar para ele que tem profeta em Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa vir a mim. Fala para ele lá, ó, no rio, mergulhar quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes no Rio Jordão. E a pele dele vai ficar como a pele de uma criança. Glória a Deus. É simples, ô Naamã. Dá um mergulho ali, 7 mergulhos no riozinho que cai alguns esgotos. É rápido. Cai algumas coisinhas lá, mas é normal, tá bom? Dá 7 mergulhos lá e tu vai ficar curado. Aí Naamã faz o quê? Vou nada, tem rio melhor não. Damasco tem uns rios bons. Aí alguém diz: ô Naamã, se ele pedisse outra coisa, não faria? Vai lá. Só que o problema é que Naamã não quer se despedir diante de todo mundo. Porque para todos ele é general. Mas Deus sabe que quando ele tirar aquilo, ele é leproso. E a lepra ele não quer mostrar para ninguém. Mas Deus conhece os nossos defeitos. Deus conhece. Por que 7? 7 mergulhos. Por que 7? Porque Deus pensava em nós. Pastor, é o número da perfeição. Acredito. Só que cada mergulho é uma expectativa de milagre. Por exemplo, crente que não tem expectativa do milagre, não vive. Por que a gente vamos acordar amanhã? Porque a gente crê que alguma coisa vai. Isso é expectativa no amanhã, expectativa no milagre. Aí imagina quando ele dá o primeiro mergulho. Pá! Alguém diz: só falta 6. Aí dá mais um. Pá! Alguém: só falta 5. Aí mais um. Pá! Só falta 4.
Imagina a expectativa de todo mundo. Mais um, só falta 3. Mais um, só falta 2. Mais um, acabou. Quando ele se levanta, a pele dele está restaurada como a pele de uma criança. E o nome do Senhor foi glorificado. Fique com essa palavra dos céus ao seu coração. Tenho certeza que Deus falou com você. Certeza. Você está no lugar certo. Você está no ambiente certo. Você está diante da pessoa certa. Tu vai voltar para a tua casa hoje com o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Aplauda, Senhor Deus. Aplauda, Senhor Deus.